E se eu te dissesse que os homens não se apaixonam pelo que veem, mas pelo que não conseguem decifrar? Que aquilo que mais os excita não é o toque da pele, mas o silêncio entre os gestos, aquele espaço invisível onde algo antigo, talvez esquecido, começa a se mover dentro deles? Por que algumas mulheres parecem deixar marcas mesmo sem dizer uma palavra, enquanto outras, mesmo gritando por atenção, se tornam imperceptíveis? Existe um código, oculto nas entrelinhas do comportamento feminino, que ativa zonas profundas da psique masculina, e poucas ousam tocá-lo. Você acredita mesmo que o desejo nasce daquilo que é dito, mostrado, oferecido? Ou será que o verdadeiro fascínio se esconde no que é retirado, no que se nega, no que permanece não dito? A mente masculina, por mais racional que finja ser, opera como um campo minado de fantasias inconscientes, traumas mal resolvidos e desejos mal compreendidos. E a mulher que entende isso não precisa seduzir. Ela se torna inevitável, não pelo excesso, mas pela ausência meticulosamente orquestrada. O que excita um homem de verdade nunca é o que está diante dos olhos, é o que escapa por entre eles. Talvez você nunca tenha se perguntado por que ele se lembrou daquela que não insistiu, porque voltou para aquela que parecia já ter partido, ou porque nunca conseguiu esquecer aquela que, mesmo presente, sempre foi um enigma. O desejo masculino é uma armadilha construída com memórias, projeções e medos, e só quem sabe caminhar entre essas ruínas com delicadeza e coragem pode despertar nele algo que nenhuma imagem consegue substituir: a obsessão mental. O vício, a necessidade de decifrar o que talvez nem tenha solução. Mas atenção, não se trata de manipulação barata, nem de jogos previsíveis. O que você está prestes a descobrir não pode ser aprendido em manuais de sedução ou vídeos genéricos sobre como conquistar um homem. Isso pertence a outro nível, o nível onde o inconsciente masculino se curva diante de símbolos que ele próprio não entende, mas reconhece. São 7 atitudes silenciosas, quase imperceptíveis, que despertam nele uma força que o assusta e o atrai ao mesmo tempo. E o mais perturbador: a maioria das mulheres jamais terá coragem de usá-las, porque há um preço em despertar aquilo que dorme dentro de um homem. Um preço em não ser mais só desejada, mas temida, invocada, perseguida em pensamento. Cada atitude é uma chave, mas cada chave abre um espelho e não uma porta. E você só entenderá o reflexo se permanecer até o fim. O que está em jogo não é apenas o poder de excitar um homem, é o poder de enxergar-se finalmente como aquela que não precisa pedir espaço, porque já é o centro. Então me diga, você está pronta para cruzar a linha entre o que é visível e o que é absolutamente inesquecível? Há algo que nenhuma mulher diz em voz alta, mas muitas já sentiram. Aquele instante em que um homem a olha como se visse um segredo, não no corpo, mas na alma. É nesse instante que tudo muda, porque o desejo verdadeiro, aquele que não se apaga com o tempo, não nasce da exposição, mas da sugestão. E a primeira atitude silenciosa que excita profundamente a mente masculina é essa presença que não se explica, apenas se impõe, como uma lembrança antiga que ele nunca viveu, mas insiste em procurar. Não é sobre falar, é sobre estar. E quando uma mulher está com densidade, sem pressa, sem mendigar sentido, ela ativa algo arcaico no homem, o instinto de conquistar o que já foi, conquistado, mas ainda não foi compreendido. Ele não vai entender por que pensa tanto nela. Não vai conseguir mapear o que exatamente o atrai, mas vai voltar. Sempre volta, porque existe uma forma de silêncio feminino que não é ausência, é domínio. Uma ausência carregada de significados, como se cada palavra que ela não diz vibrasse dentro dele. Ele se lembra da pausa entre uma frase e outra, do olhar que não implora, do toque que não promete, e sem perceber, começa a desejar aquilo que o desafia, não com resistência, mas com leveza, com aquela estranha paz que o desarma porque não está tentando controlá-lo,
e justamente por isso o domina. A mente masculina se excita com o inesperado, mas não com o óbvio. O inesperado que o prende é aquele que o desconcerta por dentro, que desmonta seus mecanismos de defesa sem violência. E a mulher que sabe caminhar no ritmo do mistério, que não entrega tudo de uma vez, que permite que ele se perca um pouco antes de se encontrar, se torna inesquecível. Não porque ela joga, mas porque ela entende. Ela compreende a dança entre luz e sombra. Ela sabe que todo homem deseja, no fundo, ser seduzido por algo que o ultrapasse. Algo que ele não possa possuir com pressa. O segundo gesto silencioso é ainda mais perigoso. Ela escuta, mas não como quem apenas ouve palavras, e sim como quem lê os vazios entre elas. Ela sabe identificar onde dói, mesmo que ele sorria. Sabe quando ele mente para se proteger. E em vez de confrontá-lo, ela deixa que ele se revele aos poucos, até que o próprio homem não consiga mais sustentar a armadura. Essa escuta profunda, sem julgamentos, sem correções, sem pressa, ativa nele um desejo brutal de ser visto. E isso é tão raro, tão precioso, que ele começa a associar sua presença à única forma possível de liberdade. A liberdade de não precisar fingir. E o que ele mais teme, paradoxalmente, é o que mais deseja: ser desmontado. Por dentro. Pela delicadeza de uma mulher que não precisa gritar, nem acusar, nem exigir. Uma mulher que não tenta ser maior que ele, mas também nunca se diminui, que se coloca diante dele como um espelho, não para refletir o que ele já conhece, mas para revelar o que ele tentou esconder de si mesmo a vida inteira. Nesse espelho, ele não vê apenas uma mulher. Ele se vê, fragmentado, vulnerável, humano. E é nesse instante que o desejo mental começa, não como um fogo, mas como um abismo, um chamado interno que ele não sabe nomear, mas não consegue ignorar. Porque o homem, por mais racional que se declare, responde a símbolos. E a mulher que se transforma em símbolo, de silêncio, de presença, de escuta, de verdade, entra na mente dele não como uma lembrança, mas como uma necessidade. Não importa o tempo, nem a distância. Quando uma mulher ativa esses arquétipos dentro de um homem, ela não é mais apenas uma mulher. Ela se torna um enigma. E homens, eles nunca esquecem enigmas. Eles os perseguem, mesmo que digam que já superaram. Eles voltam. Sempre. Voltam. Mesmo que só em pensamento. Existe uma diferença abismal entre ser desejada e ser registrada na psique de um homem. A maioria das mulheres nunca aprendeu essa diferença e, por isso, insiste em gritar quando deveria calar, se exibir quando deveria desaparecer. A terceira atitude silenciosa que excita profundamente a mente masculina é o desaparecimento estratégico, não como punição, não como manipulação, mas como expressão de autonomia. Ela vai embora sem avisar, não para provocar, mas porque sabe que sua ausência diz mais do que sua presença mendigada. E quando ela some, ela não se esconde. Ela ecoa. Ele sente falta não da presença física, mas daquilo que ela ativava em silêncio, e isso o enlouquece. Esse tipo de mulher não ameaça ir embora. Ela simplesmente vai. E não volta com perguntas, nem com mágoas expostas. Se ele quiser encontrá-la, terá que procurar por si mesmo. Terá que escavar dentro dele a parte que ainda deseja, que ainda sente, que ainda precisa. E isso, para o ego masculino, é insuportável. Porque ela não dá explicações, ela não avisa. E esse rompimento de padrão é o que o prende, porque pela primeira vez ele não sabe como reagir. Pela primeira vez, ele perde o controle. E não há nada mais sexual, mais perturbador, mais viciante do que uma mulher que o faz perder o controle, sem tocar nele. A quarta atitude é ainda mais sutil. Ela recusa o óbvio. Enquanto o mundo insiste em entregar tudo rapidamente, ela oferece camadas. Enquanto outras mostram, ela insinua. Enquanto outras se declaram, ela apenas sugere. Ela sabe que o desejo não se sustenta na facilidade, mas no atrito. Não é a certeza que excita, é a dúvida.
E ela se torna essa dúvida constante, esse mistério em movimento, essa contradição viva. Ele nunca sabe ao certo se a tem, e isso o faz desejar tê-la ainda mais. Porque, no fundo, o que mais alimenta a mente masculina não é o prazer. É o desafio silencioso de alcançá-lo. Mas para ser esse mistério, ela precisou se conhecer além da imagem. Ela precisou sangrar por dentro, rasgar camadas, morrer em antigas versões de si. Porque só uma mulher que já enfrentou seus próprios fantasmas é capaz de caminhar com leveza diante dos fantasmas de um homem. E isso ele sente, mesmo que não saiba nomear. Ele sente quando ela não tem pressa, quando não precisa provar nada, quando não carrega a ansiedade de ser aceita porque já se aceitou. E nesse momento, ela não precisa mais fazer nada. Ela apenas é. E esse ser basta. Mais do que qualquer palavra, mais do que qualquer performance. Há um tipo de olhar que não deseja o corpo, deseja a alma através do corpo. Um olhar que desnuda sem invadir, que toca sem encostar. E essa mulher olha assim, não com carência, mas com presença. Não para implorar afeto, mas para reconhecer a humanidade do outro. E isso o desarma, porque ela o vê onde ele mesmo evitava olhar. Ela penetra onde nenhuma outra ousou entrar. No não dito, no não mostrado, no que foi enterrado há anos. E ali, naquele território psíquico onde ele se esconde de todos, ela chega como uma invasora sagrada. Não para dominar, mas para revelar. É por isso que ele volta, mesmo quando diz que não. Porque não se trata mais dela, trata-se dele diante dela. Do que ele sentiu, do que ela despertou, do que ele nunca mais conseguiu anestesiar. Ela o tirou do estado de dormência emocional, e agora tudo dói, tudo pulsa, tudo lembra. A mente masculina se alimenta daquilo que o desafia a ser mais do que sempre foi. E essa mulher não oferece conforto, ela oferece espelhos, e espelhos, quando verdadeiros, não permitem retorno. Depois que ele a vê, ele jamais volta a ver o mundo da mesma forma. Nem toda mulher que cala está submissa. Às vezes, o silêncio é a linguagem de quem já entendeu demais. A quinta atitude silenciosa que excita a mente masculina opera nessa fronteira invisível entre presença e enigma. Ela sabe recuar sem desaparecer, sabe estar sem se oferecer, sabe tocar o ambiente sem forçar a narrativa. Sua força está justamente no que não é dito, no que não se explica, no vazio carregado de sentido que ela deixa em cada gesto contido. O homem não entende por que, perto dela, ele fala mais baixo, pensa mais fundo, hesita mais, mas sente. Sente que há algo ali que escapa à lógica. E é nesse campo de não saber que o desejo dele começa a implodir. Ela não disputa a atenção, ela não se coloca no centro, mas tudo nela magnetiza, e não por exibicionismo, mas porque sua energia é densa. Há mulheres que preenchem um lugar com palavras, e há outras que o ocupam com silêncio. Ela pertence ao segundo tipo, e o homem, sem perceber, começa a girar ao redor desse centro calado, tentando extrair alguma fórmula, alguma pista, algum código que a explique. Mas não há, porque ela não quer ser compreendida, quer ser sentida, e isso, para a mente de um homem, é ao mesmo tempo excitante e insuportável. Desejar algo que não se pode traduzir. É nesse território ambíguo que ela instala a sexta atitude, a vulnerabilidade sem vitimismo. Ela se permite sentir, mas não se reduz ao que sente. Ela se emociona, mas não implora que ele a salve. Ela mostra suas dores, mas sem fazer delas uma armadilha, e esse equilíbrio raro entre fragilidade e dignidade desarma completamente o instinto de dominação masculino. Ele se vê diante de uma mulher que chora sem se curvar, que sofre sem se anular, que expõe sem se perder. E diante disso, ele sente algo que talvez nunca tenha sentido. Antes, respeito emocional, desejo genuíno, um impulso de proteção que não nasce da pena, mas da admiração. A mulher que conhece sua própria dor carrega uma beleza que não pode ser fingida, uma beleza que não depende de maquiagem, ângulo ou performance.
É a beleza de quem já caiu e se reconstruiu, não para ser desejada, mas para não depender mais de ser. E isso o atrai de um modo que nem ele sabe explicar. Porque o homem, no fundo, busca na mulher uma confirmação inconsciente de que a vida vale a pena, que existe algo além da força bruta, do controle, do poder. E quando encontra uma mulher que toca esse algo além, com delicadeza e coragem, ele sente que está diante de um portal que não o engole, mas o revela. Nesse ponto, algo começa a mudar dentro dele. Ele já não a deseja apenas, ele a teme, porque sabe que ela vê, porque sente que, se entregar, não poderá mais fingir ser quem não é. E é nesse medo que nasce o desejo mais verdadeiro, aquele que não busca prazer, imediato, mas transformação. A mulher que caminha nessa dimensão não oferece respostas prontas, ela oferece labirintos, e o homem que ousa segui-la precisa estar disposto a se perder, porque cada passo em direção a ela é um passo para fora do que ele conhece. E poucos têm essa coragem, mas os que têm nunca mais voltam a desejar o raso. Ela não exige promessas, não precisa de garantias, porque já entendeu que o que é real não precisa ser mantido à força, e essa tranquilidade existencial, essa ausência de pressa, de cobrança, de urgência, o envolve como um véu. Ele tenta puxá-la, revelá-la, arrancar dela algum fim previsível, mas quanto mais tenta, mais ela escapa. Não por malícia, mas porque ela é movimento, não pode ser presa, nem congelada, e isso o faz continuar. Não por ego, mas por necessidade, porque finalmente ele encontrou uma mulher que não precisa ser conquistada, apenas reconhecida. Há algo profundamente perturbador em uma mulher que não tenta agradar, que não se molda, não se adapta, não diminui sua luz para caber no bolso emocional de um homem. A sétima atitude silenciosa é talvez a mais devastadora de todas. Ela se recusa a mendigar amor. E essa recusa não é agressiva nem orgulhosa, é tranquila, quase serena. Ela simplesmente não precisa, porque já se nutriu de si, porque já entendeu que o amor verdadeiro não é barganha, não é escassez, não é fome. E o homem, acostumado a ser o centro das expectativas, perde o chão diante de alguém que não o idealiza. Ele se pergunta, ainda que em silêncio, por que ela não me pede nada? E, ao mesmo tempo, por que eu quero dar tudo? Nesse novo território, o jogo muda. Não há mais prêmios por esforço, nem troféus por boas ações. Há apenas a verdade crua de quem é capaz de estar, e também de ir embora. E é isso que a torna perigosa. Ela está ali porque quer, e não porque precisa. E tudo que não é necessidade se torna liberdade, e tudo que é livre excita. A mente masculina entra em conflito. Ele deseja prender o que não pode ser preso. Ele deseja pertencer a quem não depende dele. E esse desejo que nasce da impotência se transforma em obsessão. Porque quanto mais ela se basta, mais ele quer ser escolhido. Não por dever, mas por desejo genuíno. E isso para ele é o ápice da excitação psíquica. Ela não compete com outras mulheres, não precisa, porque seu valor não está em ser melhor, está em ser única, incomparável. Sua referência é interna, sua medida é íntima, e o homem sente isso. Ele percebe que ela não está tentando ser desejada, ela apenas é. E nessa presença que não exige, ele sente falta de algo que nunca teve. Uma mulher inteira, não uma extensão do seu ego, não uma projeção de sua carência, mas alguém que existe com densidade própria. E é aí que ele começa a se reconstruir, porque diante dela, suas estratégias antigas não funcionam, o charme não resolve, o poder não domina, a promessa não convence, só resta a verdade. Mas a verdade, para muitos homens, dói, porque ela revela o que estava oculto, a imaturidade emocional, o medo de não ser suficiente, a infantilidade afetiva que foi mascarada por força aparente. E essa mulher, sem gritar, sem acusar, mostra tudo isso com um único gesto, o gesto de não aceitar menos do que merece. Isso o obriga a se olhar, obriga a crescer,
obriga a escolher entre fugir ou evoluir, e muitos fogem. Mas os que ficam, esses se tornam outros, porque amar uma mulher assim não é confortável, é iniciático, é um rito. De passagem, ela não precisa dominar, porque já transcendeu o jogo de poder. Ela não está interessada em vencer, está interessada em ser, e ser, nesse nível, já é vitória. Já é provocação, já é presença suficiente para abalar tudo o que ele acreditava sobre si. O mais intrigante é que ela nunca tenta ensinar nada, nunca tenta transformar ninguém, mas sua própria existência opera como um espelho contínuo, e ele aprende sem que ela ensine, ele muda sem que ela cobre. Ele se aproxima, não porque é pressionado, mas porque sente que ali e só ali ele poderá finalmente ser inteiro. O que o prende não é ela, é o que ela desperta. É o lugar interno que ela ativa, aquele que ele tentou ignorar por tanto tempo. Com ela, ele não sente apenas prazer, sente transcendência, sente terror e desejo misturados. Sente que, talvez pela primeira vez, tudo o que sempre procurou em tantas outras estava ali, não nos gestos gritantes, mas nas atitudes silenciosas, não na promessa de um amor perfeito, mas na presença de uma mulher real, tão real que o obriga a deixar de ser personagem e finalmente se tornar homem. Há uma espécie de mulher que não se oferece como resposta, mas como pergunta. Uma pergunta que ecoa fundo demais para ser ignorada, mas também perturbadora demais para ser respondida de imediato. Ela não vem para completar, vem para desorganizar. Não chega para confirmar o que ele pensa, mas para destruir o que ele achava que sabia. Sua existência é um convite à transformação, mas também uma ameaça à estabilidade emocional que ele construiu como defesa. E é por isso que ela excita tanto, porque ela ativa o inconsciente. E o inconsciente não deseja conforto, deseja verdade. Mesmo que doa, mesmo que rasgue, mesmo que destrua tudo o que veio antes, ele começa a lembrar dela nos momentos mais improváveis. Em meio ao barulho, sente falta do silêncio que ela deixava. No toque de outras, procura aquele arrepio que só o olhar dela causava. E então percebe, não era o que ela dizia, era o que ela calava. Não era o que ela mostrava, era o que ela escondia com maestria, como quem guarda um segredo não por egoísmo, mas por sabedoria. O homem sente que, ao lado dela, cada gesto tem camadas, cada silêncio é uma estrada. E é nessa profundidade, nessa densidade quase insuportável, que ele se afoga e implora por mais, porque ela o obriga a sair da superfície. E a superfície agora se tornou insuportável. A mente masculina, quando realmente tocada, não deseja mais a repetição. Ela deseja a mulher que o fez sentir que estava vivo de verdade, que o tirou da zona do controle, da previsibilidade, da dominação. E essa mulher, que caminha com silêncio e presença, não precisa dizer que é diferente. Ela é. Ela não pede confiança. Ela respira autenticidade. E isso, no mundo da aparência, é quase um ato de guerra. É uma revolução íntima. É como se, ao entrar em contato com ela, ele fosse arrancado de um transe de décadas, um transe onde confundiu desejo com carência, conquista com vaidade, sexo com fuga. Ela não o segura, mas também não o liberta. Apenas existe, em um estado tão cru, tão legítimo, que tudo nele começa a se movimentar. Velhas memórias ressurgem, traumas mal resolvidos voltam à superfície. Máscaras começam a pesar, porque a presença dela exige coragem. Coragem de ser inteiro, mesmo sem garantias. Coragem de amar sem possuir. Coragem de desejar sem destruir. E poucos estão prontos para isso. Mas aqueles que estão, encontram nela, não uma mulher, encontram um espelho da própria alma. No fundo, ela não quer poder sobre ele, quer apenas ser livre ao lado dele. Mas essa liberdade, quando real, quando despretensiosa, tem o efeito de um feitiço antigo,
uma lembrança de algo sagrado que ele esqueceu. E então tudo muda. Ela não é mais uma mulher. Ela se torna símbolo, arquétipo, sombra e luz. Ela se torna o que ele procurou em tantas, mas só encontrou nela. E não porque ela ofereceu mais, mas porque ousou ser menos. Menos. Ruído, menos controle, menos medo. E nesse menos ela se tornou tudo. E agora ele sabe, pode negar, pode fugir, pode fingir que já superou, mas em algum lugar do seu inconsciente ela permanece, como uma pergunta que não se cala, como uma ausência que grita, como uma imagem que não se apaga, porque algumas mulheres não passam, permanecem, não na lembrança, mas no desejo de ser melhor, no desejo de voltar ao instante em que ela entrou, não na vida dele, mas na mente. E uma vez lá dentro, nenhuma outra consegue tirá-la de lá. Porque ela não foi um evento, foi uma revelação. E revelações não podem ser desvividas. Algumas verdades não gritam, elas sussurram. E talvez você esteja sentindo agora esse sussurro que não vem de fora, mas de dentro. Porque tudo o que foi dito aqui não foi para te informar, mas para te lembrar. Lembrar da força silenciosa que sempre existiu em você, mas que o mundo tentou calar. Lembrar da mulher que não precisa ser aceita para existir, nem compreendida, para ser sentida. Aquela que habita as entrelinhas do desejo, que não pede espaço, mas o ocupa com presença. Essa mulher não é uma promessa, é um retorno. Um retorno ao que você sempre soube, mas teve medo de encarnar. Não é o gesto escancarado que prende um homem, é o gesto contido, carregado de sentido. Não é o toque, mas a ausência dele. Não é a pergunta, mas a pausa depois da pergunta. Porque o inconsciente não se apaixona por explicações, ele se apaixona por mistérios. E agora, talvez, você compreenda. As atitudes mais poderosas não são aquelas que esperam aprovação. São aquelas que nascem de uma alma que já se perdoou, que já se ouviu, que já se reconstruiu em silêncio. E esse silêncio, quando verdadeiro, é um grito que o homem nunca esquece. Você não precisa ser perfeita, não precisa ser desejada por todos. Precisa apenas ser verdadeira consigo mesma. Porque é essa verdade, mesmo imperfeita, mesmo fraturada, que cria magnetismo, que chama, que envolve, que permanece. Mulher que sabe quem é não implora permanência. Ela oferece eternidade em um olhar, em um gesto, em uma ausência. E é essa eternidade que excita a mente masculina de verdade. Não o agora, mas o que vibra além dele. O que se insinua sem jamais se entregar por completo. E talvez neste momento, sem perceber, você esteja enxergando a si mesma de outro modo. Como quem despiu não o corpo, mas a narrativa que contava sobre si, como quem entendeu, por fim, que não é preciso se esconder para ser amada, que existe um poder secreto em ser aquilo que ninguém ensinou, mas que você sempre soube. E essa descoberta, mesmo sem nome, mesmo sem forma, ficará com você, nos gestos, nos silêncios, nos olhares que virão, porque uma vez que você desperta, não há como voltar a dormir. Se algo dentro de você foi tocado, compartilhe isso. Não porque eu pedi, mas porque você sabe que essa experiência não pertence apenas a você. Deixe seu comentário como quem escreve num espelho, não para os outros, mas para... Cena curta se isso vibrou no seu corpo. Compartilhe se essa verdade te atravessou. E inscreva-se não por hábito, mas por desejo de continuar essa jornada, essa que não começa no vídeo, mas no invisível que te habita, porque agora você sabe, o que realmente excita é o que não pode ser dito, apenas sentido.